Olá pessoal, tudo bem com você aí de casa? Hoje eu vou falar uma coisa pra vocês, eu vou confessar. Eu fui numa estética e lá eu falei assim, olha, cheguei a fazer a consulta. Aí a biomédica falou pra mim, não, vai dar tudo certo. Eu falei, moça, pelo amor de Deus, faz uma coisa que não me estique, que não me enche, que não me deixe deformada. Então, ela falou, primeiro nós vamos tratar a sua pele. O que eu falo disso? As mulheres têm que entender qual é o seu biotipo. Como que você quer ficar? Mais nova? Cada um tem a sua escolha. E existe a possibilidade, por que não fazer? Não sou contra, mas tratar a pele, deixar o visual menos cansativo do trabalho, para quem trabalha muito, quem corre muito e não tem muito tempo de usar maquiagem, né? Ou então se deixar, ai nossa, tá com a pele feia. Então eu cheguei para ela e falei assim, Gabriela, eu quero que você me deixe com o rosto descansado. E ela vai explicar isso aí para você. Então hoje nós vamos falar com a doutora Gabriela, tá? Que já é pela segunda vez. Que prazer ter você aqui. Eu que agradeço. Eu tô contando alguma mentira? Não tá. Na verdade, a primeira procura dela foi justamente isso, porque nunca quis mudar nada no rosto, né? Não. Só daquele olhar mesmo mais descansado, que é o que a gente tá trabalhando agora, né? Pensa bem, eu uso óculos, né? Eu já sou mais do que uma idade aí avançada. Então eu sei da minha condição de genética, vamos dizer assim, né? Minha mãe tá com 98 anos e você olha, ela realmente tem uma pele bonita até pela idade dela. Então a gente pensa assim, vou esticar um pouquinho, vou aumentar um pouquinho, vou erguer a mama, vou fazer qualquer coisa, mas vou ficar bem. O importante é você estar bem. Com certeza. Agora, não é preciso estar com o ar cansado. Não. Hoje a gente tem como trabalhar os procedimentos sem o exagero, né? Só valorizando aquilo que o paciente realmente foi perdendo com o tempo, né? Às vezes um pouquinho de volume ou até mesmo um banco de colágeno, né? Que foi diminuindo, então a gente precisou trabalhar de outra forma, mas a gente não precisa transformar o rosto do paciente, só valorizar aquilo que ele já tem de melhor. Então, eu tenho a pele madura. Qual foi o tratamento que você fez em mim? Então a gente optou em trabalhar de uma forma que não envolvesse os preenchedores, né? Esse já foi o princípio. Então hoje a gente está tratando totalmente com o estímulo de colágeno, tanto na parte de sustentação, quanto na parte de realmente onde você já tem os vincos, né? Para dar esse aspecto mais descansado. Então nossa primeira etapa agora foi exatamente trabalhar essa parte mais superficial, que precisava de uma nutrição, e depois agora, em seguida, a gente vai entrar com a parte de sustentação. Tá, e essa sustentação você vai usar como? Vai ser através do bioestimulador de colágeno, que tem algumas regiões do nosso rosto que são responsáveis em dar esse efeito lifting, e é isso que a gente vai estar trabalhando sem volumizar o seu rosto, só fazendo com que a pele volte a grudar no músculo onde ela se soltou. Então quer dizer, você só vai estimular, eu não vou preencher nada, eu não vou fazer nada disso. Exatamente, não vai volumizar o rosto, apenas vai tratar a pele que hoje já tem a condição de estar um pouco mais flácida. E o que realmente acontece com a pele madura? Eu sei, despenca tudo. Mas falando aí, porque algumas mulheres têm realmente, não sei se é da pessoa, que a pele fica mais flácida, fica com mais rugas, né? Outras menos. Por quê? Tem a condição genética, isso não tem como negar, porque quanto mais clara a pele do paciente tem uma tendência realmente a envelhecer mais cedo, mas os hábitos do paciente também interferem muito, né? Questão de cigarro, questão de hidratação, questão inclusive de fazer atividade física, se for em grande quantidade, acaba tendo uma absorção mais rápida de gordura no rosto, então isso também faz com que desenvolva flacidez com mais facilidade, mais cedo. Então todos os hábitos do paciente vão interferir em como ele vai envelhecer. Quer dizer, se eu for uma corredora, se eu tiver luta, ou então fazer alguma coisa que meus músculos vão mexer muito, eu corro risco de envelhecer? É que no caso a gente tem uma absorção mais rápida da gordura na região do rosto. Então se a gente não trabalhar de nenhuma forma essa reposição
da gordura que está sendo absorvida. E lembrando que com o tempo nossos ossos também diminuem, né, a densidade. Então a gente precisa trabalhar como um todo, entender qual que é o perfil do paciente, entender como que é a rotina dele para ver de que forma que a gente pode trabalhar. Então quer dizer que o atleta tem que cuidar mais ainda da pele. Com certeza, porque ele é que tem mais a tendência a desenvolver a flacidez, principalmente aqui próximo da boca. Tá vendo, gente? Ó, tem umas coisas que acontecem que a gente tá aprendendo aqui, né? E eu tenho que levar para vocês a verdade. Eu sempre tive uma preocupação muito grande em fazer alguma coisa estética e modificar a aparência. Eu acho que é uma escolha muito ruim você pegar profissionais que fazem com que você saia de lá uma outra pessoa. Sim. Eu não tenho 30 anos, né? Então, por que ficar com 30 anos? Mas existe a parte aí de melhora, com né? Certeza. E você estar bem com você mesmo. Quais são os principais sinais do envelhecimento da pele? É sempre aos 60, aos 50? Existe isso? Não, na verdade não tem uma idade que determina isso, porque a gente volta com a questão dos hábitos do paciente mesmo. Então tem paciente que com 25 anos já tem um bigode chinês. Eu tenho pacientes com 23 anos que já têm vincos marcados na testa e isso envolve tanto a parte dos hábitos dele quanto a genética. Então, tem paciente que com 18 anos já tem indicação para fazer o Botox. Aí você me fez lembrar, na nossa entrevista, voltando lá na minha, eu perguntei para você vai colocar Botox em mim? Você disse que não. Exato. É que não é todo paciente que tem indicação. Por exemplo, hoje o Botox, ele é para quando a gente quer relaxar a musculatura, né? Uhum. Agora, quando o paciente já tem um pouco mais de vinco, até a gente fez um teste na sua pele, deu para ver que já tinha algumas regiões onde a pele estava solta do músculo, nesse caso não tem indicação para o Botox. Aí sim a gente parte para o tratamento de pele. Então existe a possibilidade de fazer, mas que não tem um grande rendimento. Você percebe como se a durabilidade do Botox fosse menor, já que você a pele sofre o efeito do movimento de outros músculos, então dá a sensação que o Botox não pegou ali na região. Então tem alguns casos que sem tratar a pele antes não adianta fazer o Botox também. Então o meu tratamento está correto? Está correto, seguir com o tratamento de pele. Que bom! Existe diferença aí entre o envelhecimento natural e o envelhecimento precoce? Você falou da pessoa, do atleta, você falou do cigarro, mas existe sim pessoas com 30 anos, 40 anos que têm uma fisionomia envelhecida. Exatamente. Tem uma questão que envolve bastante, que é quando perde peso com assim, uma intensidade muito grande, por exemplo, de 15 a 20 quilos. Isso dá muita diferença, porque daí a gente volta naquela questão onde a gordura faz parte da nossa sustentação. Uhum. Então, à medida que perde muita gordura no corpo como um todo, às vezes já dá essa impressão mais envelhecida. Então, até fatores que a gente vai passando, de ganho, perda de peso, também interferem no processo de como a gente vai ver o nosso rosto mais pra frente. Entendi. Quer dizer, se a pessoa tem uma má alimentação, né, ela não se alimenta bem, deixa pra comer mais tarde, daqui a pouco come demais, ou então vai lá e come uma comida que não é favorável, isso também influencia? Totalmente, porque quando a gente não se alimenta bem, a nossa pele ela vai sofrendo influência de vários hormônios, né? Principalmente os picos de cortisol também, que é um perigo para nossa pele. Então isso também leva a gente a envelhecer com mais facilidade, a ter os sinais. Então a gente acaba associando tudo. A questão do sono, a questão da alimentação, uma coisa vai se somando na outra e vai fazendo a gente parecer um aspecto mais envelhecido. Quer dizer, dormir também faz aí tem que dormir. O sono da beleza é real. É real. Tem que dormir. Tem que dormir, não adianta. Que maravilha, né? Então, para quem não dorme direito, como é que faz? Isso já prejudica bastante, inclusive na durabilidade dos procedimentos também. Porque quanto mais a qualidade de vida também envolve a parte do sono, né? Isso também vai interferir em quanto a pele vai responder aos tratamentos. E o sol? O vilão? Aí tem que se expor com bastante cuidado. Então, é a questão de ter uma vitamina C antes para potencializar, usar um protetor correto também para o tipo de local onde você está. Se é a praia, não adianta, você vai precisar usar um fator de proteção mais alto. E no nosso dia a dia, se for um fator em 50, 60, ele é o suficiente. Pro rosto? Pro rosto. Mão, porque as pessoas esquecem da mão, né? Pescoço, o colo. Entrega muito a idade da gente. Com certeza. A mão. E a gente esquece, né? Hoje
os pacientes focam muito, por exemplo, na parte de mancha, mas esquecem que se a sua mão está exposta, se o seu colo está exposto, vai influenciar também na tua qualidade de pele. Então, quer dizer, as mãos, braço, colo, Tudo pescoço, tudo tem que ser cuidado. Com certeza, não adianta focar só no rosto. Isso é só para mulher ou para o homem? Para os homens também. Mas eu acho que as mulheres envelhecem mais rápido. Mas Será que é mentira? Então, aí já envolve mais a nossa parte de rotina mesmo. Questão de menos horas de sono, a dedicação às vezes ao trabalho, até os nossos hábitos mesmo. Hormônios. Os hormônios que fazem... A gente tem a questão também de a própria menopausa. Sim. A própria menopausa, ela também interfere muito nesse processo. Então, tudo isso interfere em como a gente vai envelhecer depois. Tá, você fala da menopausa, mas também tem o período menstrual, Também. né? Principalmente para os jovens, que começa a aparecer um monte de espinha, né? Que tem que fazer um bom tratamento também, né? Com certeza, senão vai gerando cicatrizes na pele. E essas cicatrizes também, depois, dificultam ter uma boa qualidade de pele quando a gente está... Mais madura. Mais madura, exatamente. Tem um monte de coisa, hein? Ai, gente, ó, envelhecer tem um preço que vocês não imaginam. É um peso e um preço, né? Mas eu acho que tudo vale a pena, Com né? certeza. Eu escutei uma vez uma pessoa falando que cada ruga tem uma história. Exato. E é real. É real. A gente sabe que a partir do momento que vai fazer os procedimentos, muitas vezes não vai voltar a ter a pele de quando a gente tinha 20 anos, né, por exemplo. Mas a intenção é dar qualidade mesmo. É você se olhar e se identificar, não ser aquela ruga que acaba com a autoestima, né? Então é focar exatamente naquilo que incomoda o paciente. Agora, Gabriela, em toda a minha vida eu nunca vi tanto cosmético como está. Qual é o melhor? Existe o melhor ou tudo é uma farsa para melhorar a pele? Aí depende sempre da gente avaliar a pele. Porque tem cosméticos hoje que eu sempre falo que o valor, né, que o mercado coloca não quer dizer a qualidade dele. Existem cosméticos mais em contas que são muito melhores do que outros que são mais caros. Mas a gente precisa avaliar cada um, cada pele mesmo. Às vezes tem peles que têm uma indicação para produtos que mais simples mesmo. Assim como tem peles que a gente já precisa de um complemento maior. Só que a gente precisa avaliar sempre a fórmula. Por isso, quando vão para avaliação na clínica, a história é outra. A gente precisa avaliar tudo. Ver a fórmula, ver os hábitos também e associar tudo. E se você em casa compra muito cosmético, para um pouquinho, vai fazer uma avaliação. Eu volto daqui a pouquinho. Espera aí, tá? Eu já volto. Na Morada Feliz, cada dia é um abraço quentinho. Aqui, nossos idosos vivem com carinho, conforto e alegria. Temos atividades que aquecem o coração, cuidados especiais e um lar cheio de sorrisos. Venha conhecer a Morada Feliz, onde a maturidade é celebrada com amor. Tava me esperando, né? Nós voltamos aqui com a doutora Gabriela e ela tá explicando que a pele madura existe sim. Você com cremes bons, você com uma estética, uma pessoa que trata da sua pele, que possa mostrar para você qual é a condição melhor para o tratamento. Você pode suavizar tanto a parte que é a canseira, né? Aqueles olhares assim bem cansado, também essas marcas que a gente tem bastante conforme a gente vai envelhecendo e a pele vai desgrudando. E eu preciso continuar conversando com ela para ver se ela me ensina mais coisa. Doutora Gabriela, quais os tratamentos melhores que hoje a gente ouve vários tipos de tratamento, né? E aí você pensa assim, eu não vou fazer esse tratamento porque ele é caro, porque ele é bom, eu não vou fazer... Qual é o melhor? Aí a gente precisa avaliar para cada caso, não adianta. Mas assim, o melhor para começar, se for já entre a faixa ali dos 30 aos 35 anos, é o Botox. É o primeiro passo para quem está prevenindo. Mas a partir disso a gente também precisa pensar no estímulo de colágeno. Como a nossa pele já não produz mais colágeno a partir dos 30 anos, a gente precisa recorrer para repor esse banco de colágeno perdido. Então entra o caso já do bioestimulador,
e do Botox a partir dos 30 anos. Quer dizer, eu vou fazer o Botox, mas também tenho que pensar que depois que terminar a fase ali dele estar na minha pele, eu posso ter mais problemas se eu não cuidar da pele. Exatamente, porque começa a pesar. Então a gente precisa pensar em tratar a pele. O Botox hoje ele não volumiza, né? Mas a gente precisa pensar na questão de que à medida que a gente vai perdendo colágeno, o efeito do Botox ele vai diminuindo. Então a gente precisa focar também no banco de colágeno, não só em relaxar o músculo. A maioria das pessoas que vão no teu consultório são a partir de 30 ou mais que 60? Mas geralmente procuram depois que já evoluiu. É muito difícil procurarem de forma preventiva. Então eu sou mais uma. É do grupo. Eu sou do grupo do mais. Gente, mas eu fiquei com medo esses dias, sabia? Eu falei assim, como é que vai ficar daqui 5 anos? Né? Vai estar melhor. Não, sem fazer o tratamento. Não. Aí a preocupação se começou a despencar, imagina o resto. Como é que fica? É aquela E questão começou a me dar medo. Não, tem que ir tratando, né? Vai tratando aos poucos, não precisa ser nada exagerado, mas a gente vai trazendo a naturalidade, que é o mais importante. Agora, não dá pra deixar evoluir é mais difícil. Tem que continuar cuidando. Muitas pessoas acreditam que só creme é bom. Tem gente que compra, né? A gente tava falando agora há pouco de creme. A gente usa vários cremes. Você acha legal as pessoas usarem vários cremes? Não digo que é ruim, mas a gente precisa focar no que realmente a pele dela tem necessidade. Até porque não adianta fazer procedimento estético se não tiver nenhum tipo de cuidado com a pele. Então os dois sempre vão andar juntos e o envelhecimento com os cuidados de hidratação da pele faz toda a diferença também, independente se o paciente fez algum tratamento ao longo da vida ou não. Mas sem os cremes é muito pior. Só que, claro, precisamos ver se aquele creme é para a necessidade daquela pele, né? Senão... De qualquer jeito, eu tenho que ir lá na doutora Tem que avaliar. e falar, avalia aí, porque eu preciso comprar um creme. E também não é o mais caro. Não. Tem muitos cremes hoje no mercado que o valor de investimento deles não é tão alto e eles entregam muito mais. Então, a gente avaliando, a gente consegue ver bem certinho a necessidade. Tá, e é possível envelhecer sem recorrer a esses procedimentos? Olha, Ela não vai falar que não. sendo bem sincera, claro, o creme vai ajudar. Não vou dizer que não. Mas hoje a gente precisa, sim, pelo menos ter um estímulo mais potente. Porque hoje o creme não vai repor o colágeno perdido. Ele vai ajudar a suavizar, né? Uhum. Então a gente precisa associar. Mas tem aquele que está escrito assim, ó. Passe o creme... Como é? Passe o creme lá que você vai você vai diminuir a sua corrida, o envelhecimento. É que esse vai ficar a pele mais macia, aveludada. Não é bem assim, né? Infelizmente não. Até porque, querendo ou não, eles não vão conseguir trazer aquela sustentação que o rosto perdeu. Então, o efeito pode até ser temporário ali, superficial, mas sem tratar a pele não adianta. Tem que tratar. Tem que tratar. E quando é que precisa da plástica? A partir do momento que tem muita pele sobrando, mas a gente sempre é muito sincero no momento de fazer a avaliação. Entram alguns casos, às vezes, que a gente já não tem mais os procedimentos que vão atingir o objetivo do paciente, né? Uhum. Então, a partir do momento que já tem pele sobrando ou que realmente o pescoço já está muito pesado, em alguns casos a gente já precisa partir para a plástica. Mas tem como prevenir. O bom do procedimento estético é isso. É prevenir. Uhum. Tá, então a partir dos 30 anos... A partir dos 30, mas não que não dê pra fazer com 40, 50. Mas uma menina de 15, 16 anos, ela vai no teu consultório? Dificilmente, até porque... E as espinhas que dá no início? Geralmente é tratado primeiro com os cosméticos. Aí, a partir dos 18 anos, a gente passa a fazer procedimento. É mesmo? E você tem muita cliente com 18 anos? Sim, a procura, principalmente por questão da acne, ela é muito grande. É a época onde começa a se incomodar mesmo, já começa a entrar no mercado de trabalho, já tem uma procura maior em questão da autoestima, começa a sair mais. Então já é o período que começam a procurar mais. E a cobrança, né? Tem a cobrança também. E os meninos? Os homens? Os meninos? Os homens? Como é que fica? Se eu te disser que hoje a procura ali no consultório é maior do grupo masculino do que o feminino dentro dessa faixa etária. Os meninos hoje já estão preocupados tanto com a parte da barba, a partir dos 18 anos, porque querem estimular a produção da barba ali, mas também focados
na questão da pele mesmo. Tratar aquela espinha e, inclusive, tratar alguns vincos. Porque já tem uma expressão forte desde cedo e já querem tratar também. Legal essa preocupação em se tornar mais jovem, estar mais jovem, né? Com certeza. Por que não? Se as mulheres estão fazendo, por que os homens não? Exatamente. Agora tem os implantes capilares, tantas coisas aí que pode ser feita, né? Com certeza. E é aquela questão, se for fazer, se sentir melhor, não tem por que não procurar. Se é algo que principalmente gera algum tipo de insegurança, não tem por que não correr atrás. Eu acho que conversando vai chegar a um ponto aí onde é o que é melhor. Eu sou da opinião do seguinte, eu quero estar assim, eu posso? Eu quero fazer isso, eu devo? Né? Porque é uma pergunta, porque às vezes eu quero fazer alguma coisa, mas eu chego lá no consultório, olha, eu se fosse você não fazia isso, né? Eu acho legal ter uma conversa direta, né? Com certeza. Onde você pode sim ter uma confiança na pessoa que está fazendo esse tratamento. Com certeza, até porque hoje se tem a ideia, por exemplo, de que o Botox vai volumizar. Então é importante quando vão até a avaliação, porque assim a gente pode explicar que só vai relaxar o músculo, não vai volumizar, tem os pontos certos para aplicação também, não é tudo que é caso de Botox, por exemplo. Então é legal a gente ter essa conversa. Então, mas o Botox, ele pode levantar a sobrancelha, Sim. tirar as ruguinhas e o que mais? Tratar essa questão da expressão de bravo. Ah, entendi. Região de testa, é um bom preventivo para código de barras. Ele é muito bom também quanto à questão de sorriso gengival, para quem se incomoda quando sorri, que a gengiva aparece muito. Para quem se incomoda também com aquelas rugas que aparecem quando a gente sorri muito forte, que a gente consegue relaxar também, e isso ajuda muito a melhorar o contorno do rosto. Ela vai falando e eu vou esticando. Então tem outras formas de trabalhar o Botox, mas tem que ver se tem indicação. Quer dizer, se eu quero tirar a ruga aqui, não é o Botox que vai tirar. Alguns casos é tratamento de pele mesmo. Então depende da avaliação primeiro. Tá. Então tá. Já que ela falou, vamos acreditar, né, gente? Ó, então vocês vão mais cedo lá, porque não dá pra chegar tão mais tarde quanto eu, Não. que realmente daí fica mais difícil, né? Com certeza, e não é uma receita de bolo. Não tem como dizer que a irmã, a prima da mesma faixa etária foi lá avaliar que as duas vão ter a mesma indicação. Isso é bem particular. E qual é a principal dica que você dá para uma pessoa envelhecer bem, estar bem com a pele, né? Qual é a condição que você vê, que você tira das pessoas que vão no teu consultório, o que essa pessoa ou o que você poderia dizer para essa pessoa que ela pode fazer e não chegar tão tardiamente e não ter mais como resolver? Sinceramente falando, primeiro passo, crie o seu momento de passar o creme no dia, fazer o famoso skincare, né, como uma forma prazerosa, porque senão a gente não tem momento da nossa rotina voltado para nós mesmos. Depois disso entra a parte de hidratação, entra a parte de cuidar também da nossa alimentação, à medida do possível também incluir os esportes, né, no meio. Sim. Isso faz muita diferença e principalmente ir cuidando com os nossos hábitos na questão de cigarro, bebida, porque isso vai fazer com que a nossa pele fique cada vez melhor. Mas principalmente tira um momento para você no dia, que isso vai fazer muita diferença depois. Vou te fazer uma pergunta aqui bem pessoal. Você acha que a pele madura que você encontra lá no seu consultório, às vezes é melhor que de um jovem? Sim, já tive vários casos que olhando, o paciente chegou, me perguntou qual a idade que eu daria, mas nunca que daria para dizer a idade pela qualidade de pele que tinha. Então tem sim peles de pacientes de 40, 50 anos que às vezes estão melhores de alguém de 30. Já aconteceu bastante. Deve ser difícil você avaliar uma pessoa assim e falar, olha, a gente precisa fazer esse tipo e não... Aí eu sou sincera e digo que já alguns pontos são preventivos e outros como tratamento. Então, quer dizer, a idade não tá só na aparência que você acha ou ali na escrita do seu documento, e sim de presença de vários descuidos aí. Com certeza. É interessante, porque eu tô te perguntando isso porque eu sou uma pessoa que eu sou muito preguiçosa. Eu não sei você aí de casa, mas eu tenho uma preguiça, gente, de passar creme que não tá escrito. Vou passar, eu compro, fica lá, perde, vence, e eu não uso.
E agora a gente vê tantas coisas e tudo mais. E às vezes, né, a gente é cobrada de uma certa forma por causa da sociedade, né? Ah, você tem que passar isso, você tem que fazer isso, tem que arrumar o dente, você tem que arrumar o cabelo. Então existem muitas cobranças. Agora, quando você vê um jovem de 30 anos, uma jovem de 30 anos estar com toda essa possibilidade de se cuidar e não se cuida... vai dificultando o processo, porque bem isso, vai aumentando a sua cobrança. E não adianta buscar que não vai encontrar. Não, tem forma sim. Vai fazer igual a Maria Lúcia, arruma aí, estica aí, porque o negócio já tá além do... Não, eu sempre digo assim, tem forma de trabalhar? Tem, mas já vai exigir uma paciência um pouco maior, porque a pele já vai depender de um tempo de resposta maior também. Então já tem que ir com essa consciência e não esperar o imediato nesses casos. Que daí... Tá, e o que você diria para uma pessoa que não tem a Gabriela por perto? O que você fala pro meu telespectador que tá lá e não tem a Gabriela? Mas deve ter outras esteticistas, né? Com outras certeza. clínicas e tudo mais. O que você diria? Primeiro, se tiver a possibilidade de procurar um profissional que possa te acompanhar, é o melhor passo. Mas se não, torne como hábito mesmo cuidar da sua pele, nem que seja com aquele básico bem feito. Comece às vezes com um hidratante, passando pelo menos uma vez ao dia o protetor, isso já vai fazer diferença. Depois a gente vai melhorando esses hábitos no dia a dia, de incluir mais uma vez. Tome água, por favor. No mínimo ali os 2 litros de água faz muita diferença no processo de envelhecimento. E claro, cuide da alimentação na medida do possível. Fritura sempre vai ser um problema também. E não esquecendo que nós estamos tentando entrar no verão, né? Porque, meu Deus, como chove! Minha nossa, como faz frio! É um inverno no outono, daqui a pouco o inverno entra também no verão, né? Mas você aí de casa, não esquece, gente. Bastante líquido, não fique no sol sem um bom protetor, né? Tem vários, escolha o melhor ou peça explicação para quem sabe te dizer. E eu espero você no próximo programa. Até lá! Na Morada Feliz, cada dia é um abraço quentinho. Aqui, nossos idosos vivem com carinho, conforto e alegria. Temos atividades que aquecem o coração, cuidados especiais e um lar cheio de sorrisos. Venha conhecer a Morada Feliz, onde a maturidade é celebrada com amor.